Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, esse é mais um episódio do nosso podcast de Duas Uma. Hoje com uma convidada muito especial. A minha dupla não está aqui do meu lado, ela está na minha frente, pois a entrevistada será ela. Na verdade, não é uma entrevista, é uma conversa, um bate-papo, onde ela vai contar um pouco da história dela. Para quem não sabe, a Cíntia, ela teve momentos muito difíceis assim na vida dela. Ela infelizmente tem esclerose múltipla, mas isso não é um problema. É isso que a gente quer trazer. Isso não fez um problema na vida dela. Muito pelo contrário, ela usou isso para poder crescer, para poder evoluir cada vez mais. E a gente achou tão interessante trazer isso porque a gente sabe que hoje tem uma imensidão de pessoas que passam por isso e muitas vezes se veem perdidas, né? E a Cíntia é um exemplo de que nem tudo está perdido, de que ela é uma pessoa, uma mulher de superação, uma mulher incrível, e é por isso que ela está aqui hoje. Hoje, de duas uma, de frente a frente. De frente com Liginha. Vamos lá. A esclerose múltipla hoje, ela tem afetado pessoas muito mais jovens, né? Ultimamente, o que eu tenho notado abaixo de 30 anos até. Quando eu descobri a esclerose, eu falo que foi o meu pré-presente de 40 anos. E na história da medicina, tudo, a esclerose múltipla é uma doença que afetava, na maioria das vezes, mulheres acima de 40 anos. Então, eu já ganhei de presente antes, mas era no meu ano de 40 anos. Eu comecei com tropeços, eu tropeçava. Eu sou enfermeira de formação, para quem não sabia, agora sabe. Sou enfermeira há muitos anos. Deixei de trabalhar por conta da esclerose múltipla. E eu comecei tropeçando, depois eu senti dores de cabeça. Era muito forte, Cíntia? Muito forte, porque assim, doía. a ponto de você não conseguir fazer nada. Eu só ficava... Eu ia trabalhar, continuei minha vida normal, mesmo com esses sintomas, porque eu não sabia o que era. Então, eu estava na empresa, eu trabalhava com material hospitalar, eu estava na empresa, sentia muita dor de cabeça. E achava que era do computador. E não era, porque doía aqui, como se fosse... na base do crânio, aqui, sim, baixo, na nuca. E depois disso, eu comecei a sentir uma fraqueza nas mãos, tanto é que eu não conseguia abrir as embalagens dos produtos. E, na época, até falei para o meu gerente, falei, nossa, eu sou o cartão de visita da empresa. Como que eu vou me apresentar para um médico dessa forma, né? Mas tudo isso foi assim, foi gradativo. Gradativo. Foi uma começou coisa bem com tropeço. Sutil. Começou com tropeço. Mas aí você nem passava na sua cabeça, assim. Nem em sonho. Aí, uma vez eu tinha que acompanhar um procedimento na praia. E eu saí de casa, meu horário normal. Quando chegou na Imigrantes, eu não conseguia acelerar. Nossa, Cíntia. Não conseguia. Eu pisava e não saía dos 60. Aí eu parei no acostamento. Comecei a chorar, liguei pro meu gerente e falei, eu não consigo. Não sei nem se eu vou conseguir sair daqui. E o que as pessoas pensavam, assim? Achava que fosse algum momento que você estivesse passando, tipo, sei lá, uma depressão, alguma coisa achava assim? que era assim, como se fosse um estresse, uma crise de ansiedade. Aí eu comecei a fazer pesquisa, né? Fui fazendo, ver o diagnóstico, que podia ser. Aí passei com vários médicos, aí tudo caminhava para que fosse a esclerose. E eu não aceitava. Por Pra quê? você foi muito difícil, né? Muito. Qual idade você tava, Cíntia? 39. 39. Eu ia fazer 40 em junho e eu comecei com sintomas mais fortes em fevereiro. Aí meu pai faleceu em abril. Aí o pico de estresse, o emocional, piorou. Afeta muito a esclerose. E aí eu comecei a ter crises. Ainda não tinha o diagnóstico fechado. Como eram essas crises, Cíntia? Dormência, igual eu tenho até hoje. As minhas sequelas são sequelas invisíveis.
Aquele negocinho do girassol é verdadeiro, eu tenho cartãozinho. Quem tem, precisa ir atrás, sim. As minhas sequelas são invisíveis, então se alguém me olha, eu não tenho nada. E realmente hoje eu coloquei na minha cabeça que eu não tenho a esclerose múltipla. Ela me acompanha, mas eu não tenho ela, né? Então é isso. Hoje eu falo, olha, E sem você... marejar, sem nada. Hoje eu falo com muita propriedade de tudo que eu vivi, de precisar de ajuda para tirar roupa, de Você não... passou por isso. Sim, precisar de ajuda para tirar roupa, de não conseguir. Até hoje, colocar um brinco, né? Eu não tenho... Não tem firmeza, assim, Não, pra... não tenho para coisas finas. Eu não consigo abrir embalagem, algumas coisas eu não consigo. Sim. Mas eu não tenho a vida que eu tinha ao começo, que eu precisei largar tudo. Mas ainda faço fisioterapia 2 vezes na semana. Eu sigo acompanhamento médico. Eu faço tudo certinho. Mas Sim. foi uma fase difícil. Eu enfrentei luto, negação, raiva, depressão. Tive vontade de ir embora, tirar assim a minha vida. É muito feio falar isso, ainda mais eu, pelo meu conhecimento, pela minha fé, pela minha sabedoria, mas é muito difícil. É muito difícil. Você tinha uma vida, eu tinha uma vida, uma profissão, eu dirigia, eu tinha uma independência. E do nada, que pode ser que não foi do nada, com certeza, você perder tudo isso. Então é muito difícil aceitar, acreditar e mais ainda recomeçar. Fala assim, são 9 anos. Eu digo para vocês que há uns 3 anos, uns 4 anos, eu recomecei para estar aqui hoje falando dessa forma. Então, foram 5 anos de muita luta. Eu ainda continuo lutando, né? Foram 9 anos de luta, mas foram 5 anos olhando sempre o que eu perdi e 4 anos começando a olhar para frente. Então, hoje, eu consigo falar, porque quando a Lígia veio pedir para contar a minha história, porque isso afeta muita gente Sim. e às vezes as pessoas falam, ela não tem nada, né? Mas ninguém sabe o seu emocional. Tem Ninguém sabe os vezes... bastidores, né, Cintia? Não, Porque, lógico, numa rede social, porque hoje a gente está acostumado nas redes sociais, a gente vê a vida perfeita das pessoas, né? sim, sim, Só que todas essas pessoas que postam ali a sua vida perfeita, todas elas têm um desafio diário de alguma coisa. A sim. gente não sabe. Ninguém vai postar isso, Não, não né? vai. Então, eu acho que às vezes, como você mesmo disse, que eu quis que você trouxesse a sua história aqui, porque de verdade, com certeza tem muitas pessoas que se identificam. Sim, E eu acho assim incrível porque é, quando eu te conheci eu não sabia, né? Eu acho que eu fiquei sabendo quando a gente fez aquele as ensaio. fotos. E aí isso me impressionou bastante porque, gente, assim, a gente que convive com a Cíntia, se ela não fala, realmente você não percebe. É, E é uma pessoa que ela não usa isso como uma muleta, né? Tipo, não não, me ela vitimismo, não. não. Eu nunca vi essa mulher se vitimizar. Não. É um exemplo. Mas falar assim, perfeita, eu não sou. Ninguém é, né, Tive amiga? todas essas fases que as pessoas, olhando de fora, as pessoas às vezes olham o outro e falam, ai, por que ele tá assim? Não, tem que recomeçar, não. Foi Deus que quis. Pode ser tudo isso, mas cada um tem o seu tempo e o seu momento. Sim. Tem pessoas, é o tal do deserto, né? De atravessar o deserto ou permanecer nele. Então, eu fiquei muito tempo no deserto. Eu fiquei 5 anos no deserto, mesmo vivendo, mesmo estando. Eu tinha que vir apoio de família, amigo, tudo. E mesmo assim, eu passei 5 anos no deserto. Então, há 4 anos eu saí do deserto. E eu tô seguindo a minha vida,
Tô aprendendo a recomeçar com a ajuda das pessoas, de amigos verdadeiros que não largaram a minha mão, novos amigos que vieram para agregar. Então, eu digo que não é fácil. Tem uma fase que a gente fica muito depressiva, ansiosa. Tem momentos que eu ainda me sinto assim, mas eu só me recolho, me aceito nesse momento. É que hoje, amiga, depois de tudo isso, a gente cria uma maturidade, né? E É aí, quando a gente gigantesca. percebe esses momentos, quando a gente tá bem assim, bem calada, quietinha, que às vezes é melhor a gente se recolher, Mas é né? muito, E muito. não dói tanto mais, porque você já entende que é um processo mesmo, Não, hoje não dói, ó, no né? marejo. Hoje eu consigo falar. Porque quando a Lígia foi pedir, eu falei assim, vamos, porque hoje eu consigo Hoje falar, você senão eu ia me consegue. emocionar demais. Então, hoje eu sinto que eu estou preparada para poder ajudar pessoas, para dar apoio e mais ainda para dar a mão para que essas pessoas não se sintam ou Sozinhas, sozinhas né? ou assim, sendo alvo de pessoas que não entendem, porque muitas vezes você está sorrindo, mas dentro de Só você você sabe. é uma dor, é uma tristeza imensa, né? E abrir mão das coisas é muito difícil. Abrir mão do seu emprego, abrir mão da sua vida. Hoje eu não escrevo, eu escrevo pouquíssimo, mesmo fazendo todas as terapias. Eu consigo cozinhar, eu tenho minhas limitações dentro de casa. Não faço as coisas Ô, Cíntia, corriqueiras. agora me fala uma coisa. Quando você sente, né, que você, assim, você tem as dificuldades, isso em algum momento te gera um estresse, assim, um nervoso, assim, momentâneo, que você fala assim, ai meu Deus, eu não aguento mais isso aqui. Tem algum momento que você sente isso, que tipo te dá um desespero, assim? Lógico que depois acalma, mas na hora, assim, você fica, caramba, por que isso? Antes era muito pior, igual É, hoje, ai, varrer uma casa. Eu sou uma lady. Eu já não nasci para isso, mas tem que limpar a casa. E isso para mim é algo que não é como é para você. Antes isso me irritava, as coisas caíam, quanta coisa quebrou na minha casa. Isso era algo que eu falava assim, meu Deus, por quê? Né? Hoje não, porque hoje eu sei lidar. Ai, só dá para fazer. até aqui, Só então a dá gente vai para fazer. dobrar uma coberta? Dá para dobrar uma coberta. Então, ok, eu dobrei a coberta. Então, ok, não é uma coisa assim que você sentia, ah, sou impotente, né? Eu, poxa vida, sou limitada. Isso não é uma coisa que faz você. Hoje não mais, mas já foi. O tempo que eu estava no deserto, sim, muito. Eu tinha raiva de não conseguir. Eu tinha raiva. Eu acho que é assim, quando a pessoa ela não consegue entender o que está acontecendo, não tem esse momento do deserto para poder mergulhar em si e prestar atenção mesmo no que a vida está pedindo, eu acho que o negócio agrava, né? Piora ainda mais, porque a fase da não aceitação, ela existe, ela acontece, mas ela tem que ficar um período, né? Sim, Porque isso é normal, eu acho que é onde você ali se abre para aprender. Mas tem gente que não consegue, sim. que arrasta isso. E assim, é o tal. Tem gente que usa isso como uma muleta. Tem gente que se arrasta, porque cada um tem o seu tempo. Sim. Tem quem às vezes está tão alheio a tudo que não entende o que está acontecendo. Eu acho que eu sou tão intensa que eu vivi tudo No extremo. bem vivido ao extremo. Ao extremo. Então, tem pessoas aqui que nunca iam saber, mas que agora vão saber, que eu tentei tirar minha vida. E todos os dias eu estava de pé. Nossa, Cíntia, E por 2 vezes eu tentei. eu imagino o que você tem passado, o que você passou na sua vida. É.
E aí eu falo que Deus realmente, Deus, o universo, qualquer que seja a crença de qualquer um, envia anjos. Porque uma pessoa em outro estado percebeu, pelo meu jeito de digitar uma mensagem, que eu não estava bem. E essa mesma pessoa me salvou 2 vezes. Gente. É Deus, não tem outra explicação. Não tem. Não tem. São os anjos guardando mesmo. E não era pra eu ir embora, era pra eu estar aqui. Porque Lógico, senão, como que ia ser de 2 uma? Aqui, Como gente? que eu ia estar aqui? Olha, dou na tua cara, Cíntia. E a sua companhia? Seu café da manhã diário? Pois é, né? A pessoa com quem eu falo Todos dia, que eu os choro, dias. que eu dou risada, que eu me lamento. E eu falo pra vocês, ao menor sintoma de qualquer tipo de doença, procure ajuda de um profissional. Vá atrás, sim, porque o meu foi um simples tropeçar. Olha, E eu não poderia estar andando. E hoje eu ando. Não era para eu andar, mas hoje eu ando. Então eu digo para vocês, ao menor sinal, ao menor sintoma, vá atrás de um profissional, independente do que seja. Independente, procure sempre ajuda. Eu falo disso, de esclerose a um nódulo na mama. Porque às vezes a mulher tem tanto medo de tantas coisas e depois está aí com uma doença, né? Então, procure sempre a ajuda de um profissional. Conversar é muito importante. muito. Ter alguém para te ouvir é muito importante. Eu tive sempre a minha família, eu tive sempre os meus amigos, e mesmo assim foi difícil. É isso. Ai, que história, hein, Cíntia? A gente deu uma resumida, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui. E o podcast é só para dar um alerta. Aqui a gente não vai falar de tristeza, mas das superações, de tudo, acho. né? Mas a tristeza não é uma questão de ter... Todo mundo passa tristeza na vida, Sim. né? E isso é diariamente. Tem dia que você acorda feliz, vai dormir triste. Tem dia que você acorda triste, vai dormir feliz. Ai, bateu né? o pé ali, a roupa amassou, já tá arrasada. Pronto. Então, Entende? Então, isso assim, depende. a vida, meu bem, é uma gangorra. Sim. É uma gangorra. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo, outra hora você tá ali no meio, né? Equiparado. Então, são fases. Sim. E é importantíssimo o que a Cíntia falou, de sempre buscar a ajuda de um profissional, se tiver sentindo alguma coisa, vendo que tem algo diferente. Eu acho que quando a gente tem uma conexão muito forte com o nosso corpo, com a nossa mente, a gente consegue perceber as coisas quando elas estão estranhas e diferentes, Mesmo né? de forma sutil. Mesmo de forma sutil. Eu tenho isso, assim, eu tenho uma conexão muito forte com o meu corpo. Então, eu consigo perceber quando alguma coisa não está bem. Eu só sou um pouco teimosa, porque às vezes eu demoro para ir atrás. Todo mundo é. Eu não tinha essa mania, tá? Antes eu era uma pessoa mais assídua. Eu tinha, assim, sei lá, eu tinha muito mais atenção. Não chegava a um ponto de hipocondríaca, sabe? Não, Deus me livre, mas eu era bem mais. Mas não sei, depois o tempo foi passando, mas eu tenho meus cuidados, né? Eu sempre estou atenta, sempre busco ver o que está ali acontecendo para não ter uma surpresa. Isso é muito bom. Você quer finalizar, eu vou deixar, mas eu vou deixar o meu recadinho. Gente, remédio cura, mas o amor cura ainda mais. Porque eu tenho amor. Hoje meu amor tem 10 anos. Tem um amor que tem 4 patas, né? Esses meus 2 amores, a Mary Jane e a Manuela, foram essenciais para eu estar aqui vem cá, hoje. Manu, dá um beijinho nela, vem. A Manu tá tímida. Ela é tímida, ela mas tá foi essencial. E não foi planejado e a Manuela tá aqui hoje. Então, tinha que ser hoje para contar a minha história. Então, o amor realmente cura, viu? É isso. Então, gente, até o próximo episódio. Cíntia, obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi que história ótimo. incrível. Espero que realmente alcance aí muitas pessoas, que Que possa ajude ajudar. muitas pessoas. Conscientização é tudo, né? É isso. Tá
Então é isso, até o próximo episódio, gente. Até mais, gente.